Amém? Amém. Eu agradeço a oportunidade, porque é isso, né? Muitas vezes, o dia da manhã, ela vai ter essa mesma oportunidade. O título dessa palavra que Deus me dá fica dessa forma. O processo não pode ser maior do que o propósito. Tá? Muitas vezes o inimigo tenta nos tirar essa caminhada em cima do processo. Mas o propósito é muito maior. Tem Atos 16, chamou muita atenção. A situação de Paulo e Silas, né? Que diz assim, 16, começa assim. Aconteceu que, indo nós na oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos senhores. Esta, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado ou incomodado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados, e apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, e não expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-os as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, e lançaram a prisão, mandando o carcereiro que os aguardasse com segurança. O Paulo, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior. E lhes segurou os pés e doutor. Por perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam os hinos a Deus. E os outros presos escutavam. Até aqui. O interessante desse versículo, né, esse capítulo, versículo de Paulo e Silas, que a palavra diz aqui que Paulo e Silas todo dia eles iam orar. Era costume deles já ir orando. Esse era o propósito que Paulo e Silas tinha, não só eles, como outros que acompanhavam ele também. Porém, essa menina, como ela tinha um espírito maligno de adivinho, né, ela sempre falava de Paulo e Silas, mas ela falava ali, mas ela mexia com orgulho de Paulo e Silas, para que Paulo e Silas crescesse, entendesse que era ele, não era Deus que estava fazendo aquele processo na vida dele. Mas, tentando, como Paulo e Silas começaram a passar pelo processo, eles tinham um propósito de oração. E o processo que Paulo e Silas começaram a passar foi a prisão. Mas Paulo entendia que o processo não pode ser maior do que o propósito. Porque naquele momento, quando Paulo estava preso com Silas, qual era o propósito de Paulo e Silas? Orar. Então eles iam, aqui não fala sobre monte, não fala sobre igreja, eles iam para o lugar orar. Então Paulo e Silas iam orar. Só que Paulo não deixou de fazer o propósito que Deus tinha no coração dele. E entendeu que o propósito é muito maior do que o processo. E quando a gente entende que o nosso propósito é maior do que o processo, o sobrenatural vai acontecer na nossa vida. Tanto que quando Paulo e Silas oravam, o terremoto aconteceu interno, que não fala que foi externo, aconteceu interno, as cadeias se romperam, e naquele momento teve um guarda, uma tal sobrenatural acontecendo mais uma vez, que entendeu que o Deus de Paulo e Silas, né, era verdadeiro, que ele queria servir, como ele podia fazer para servir o Deus de Paulo e Silas. Paulo falou: se querer ser salvo do pecado. Mas o interessante
com o preso, com o guarda, e também com a família. Tanto que Paulo evangelizou ali, aquele homem aceitou Jesus, e também Paulo foi à casa dele, sentou, comeu, pregou o evangelho, e o sobrenatural aconteceu. Então é muito importante que nós, como cristãos, nós como servos do Senhor, temos que entender. Todo cristão vai passar pelo processo, todo cristão vai passar por uma luta, mas temos que entender que o propósito de Deus na nossa vida é muito maior do que o processo. Então nós temos que estar muito cientes disso, porque também está aqui, em João 16, eu vou ler sobre 2 versículos, que é muito interessante. E diz assim, 32, né? Olha como é que Jesus fala para os seus discípulos: eis que chega a hora, ele já se aproxima, em que vós sereis despertos, cada um na sua casa. Ou seja, cada discípulo ali em mim deixará só, mas não estou só, porque o Pai está comigo. Ele tem dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci. O processo que Jesus estava passando aqui, ele já sabia que ele ia ser entregue através de Judas aos romanos. Ele já sabia que ele estava chegando o momento na morte dele. Mas eu acho que Jesus, apesar de ser filho de Deus, vai dizer para a gente que ele não estava sozinho. Ele tinha um pai com ele. Ele tinha alguém para protegê-lo. E esse processo que ele estava passando ali naquele momento, mas ele tinha certeza que o propósito do Pai era muito maior. Da mesma forma, o nosso Deus. Nós servimos esse mesmo Deus aqui. O processo que nós vamos passar, mas o propósito dele é muito maior. Ele tem um propósito para cada um de nós. E nós sabemos que é a eternidade, que é a vida eterna, é estar com ele naquele grande dia. Mas, porém, nós vamos passar por um processo muito grande. A gente vai olhar os 12 espias, né, pastor? Os 12 espias, foram 12 para poder ver a cidade de Canaã, a cidade prometida. Só que chegaram aos 12. 10 viram que o processo era muito grande e desistiram. Mas 2 sabiam que o processo, que o propósito era muito maior do que o processo. Né? Josué e Caleb, eles sabiam, eles tinham certeza, não, vamos lutar, nós vamos vencer e vamos tomar posse dessa terra. Mas tudo que Deus ofereceu para a gente tem um propósito, mas também está tendo um processo para que a gente possa entender que o que Deus tem para a gente é muito maior do que nós estamos nessa terra. Assim, eu agradeço a oportunidade. Amém. Muito bom. Que tipo de sermão o irmão Beto apresentou? 2. Escolha um só. Um só? Eu tenho mais. Eu acho que tem mais. Expositivo sem anotações. Você não fez um esboço do sermão. Você apresentou um assunto em cima de um tema e acrescentou informações em cima do assunto que você propôs a falar. Você acrescentou informações de outras partes da Bíblia, de mensagem de motivação. Você acrescentou, fez uma exposição acrescentando informações em cima daquele conteúdo que você deu. Você tirou um texto, leu um texto e você acrescentou, enriqueceu, fez uma exposição sem anotações. Você não fez um esboço ali com o tema. Você teve o texto, mas não teve um corpo do sermão, um corpo. Os tópicos 1, tópico 2, tópico 3, tópico 4, de acordo com cada um, né? Mas você pôs um texto, você digeriu um assunto, né? E acrescentou informações sobre aquele tema que estava disposto já no coração. E para se pegar um sermão expositivo sem anotações, precisamos ter base, precisamos conhecer o texto, precisamos conhecer a palavra, porque senão você vai trazer, vai dar um branco, você tem que ter. O pastor Bruno, ele tem um dom tremendo de trazer sermões expositivos sem anotações. O pastor Bruno às vezes traz de um versículo só e discorre completamente. A maioria dos sermões do pastor Bruno é expositivo sem anotações. E ele traz alguns tópicos ali, ele anota, faz uns tópicozinhos e em cima disso ele vai acrescentando informações, ele fala mais de uma hora tranquilamente.
costumo fazer isso, porque às vezes tem um rebate, alguém rebate alguma palavra, você tem que ter base para poder concluir, senão. E hoje, na parte da manhã, eu falei lá no TR, que eu trouxe a experiência que eu estou vivendo, quero trazer para a igreja, e nós estamos caminhando trabalhando com o líder. Deus, ele só chama os ocupados. Deus só chama os ocupados. Quem está desocupado, Deus não chama. Aí, muitas vezes, estou tarefado. Deus só chama os ocupados, porque Ele sabe que os ocupados são responsáveis e Ele quer investir muito mais na vida dos desocupados. Todos que estavam ali trabalhando, fazendo alguma coisa, Deus foi lá e chamou. E no princípio, falar, poxa, não consigo, não tem. E fazia prova com Deus, Deus mostrava tudo, ó, você foi o escolhido. Porque Ele capacita os escolhidos. Deus capacita os escolhidos. Vocês estão aqui, cada um podia estar nas atividades de vocês lá, que estão ocupados.